Olá, meu nome é Cristina Rolim Wolfenbittel. Estou aqui para apresentar o trabalho Música na Educação Infantil, uma pesquisa nos documentos orientadores municipais do Vale do Caí, Rio Grande do Sul. Este trabalho teve como equipe o Leonardo Giongo, a Luísa Azevedo, a Sabrina da Silva Santos. Realizado com bolsas de iniciação científica do CNPq, da FAPERGS e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Bem, como introdução, então, eu trago alguns aspectos importantes a serem tratados. A Base Nacional Comum Curricular, que foi estabelecida por meio da resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, número 2, de 22 de dezembro de 2017. Esta base, então, estabelece os conteúdos mínimos a serem desenvolvidos na educação básica. No caput da lei referida, está, então, que esta institui e orienta a implementação ou a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Vale referir também que as artes na BNCC aparecem na educação infantil, constando nos campos de experiências, como corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Também gostaria de destacar que a música, especificamente na BNCC, ela está como a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva, quanto das interações sociais como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura brasileira. Nesse sentido, então, a partir de tudo que foi trazido aqui anteriormente, se estabeleceram alguns questionamentos que nortearam a presente pesquisa. Destaco, então, os seguintes. Considerando-se a existência da Base Nacional Comum Curricular, quais as ações das secretarias de educação para a elaboração de seus documentos orientadores? Quais secretarias de educação possuem os documentos orientadores finalizados? Caso as secretarias de educação tenham elaborado seus documentos, quantas e quais contemplam as competências específicas da música? E, por fim, como as competências da música se apresentam nos documentos orientadores municipais das secretarias de educação. Desse modo, o objetivo geral desta investigação foi identificar e analisar a presença das competências específicas da música, expressas na Base Nacional Comum Curricular, nos documentos da educação infantil, secretarias de educação dos municípios do Vale do Caí, do Rio Grande do Sul. Bem, estes municípios que integram o Vale do Caí, gostaria de destacá-los, são Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real. Aqui, então, eu apresento no mapa, especificamente do Vale do Caí, os 19 municípios que compõem este, que é o chamado CORED. O CORED é uma sigla que significa Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED, no Vale do Caí. O estado do Rio Grande do Sul, ele é organizado em 28 COREDs. Então, o Vale do Caí é um dos que integram os COREDs do Rio Grande do Sul. Então, por isso que a organização desta investigação foi baseada nesta organização existente no estado do Rio Grande do Sul. Bem, como metodologia para esta investigação,
Nós selecionamos, a equipe, né, a abordagem qualitativa, o método da pesquisa documental, porque os dados foram coletados com base nas informações fornecidas pelas secretarias de educação dos 19 municípios que compõem o Vale do Caí. A técnica para a coleta dos dados foi via internet. O que fizemos então? Enviamos inicialmente um e-mail para estas secretarias apresentando a pesquisa e solicitando estes dados. Eu quero destacar aqui que estes dados deveriam estar disponíveis gratuitamente online, né? Considerando-se a lei das informações, né, existentes no Brasil. No entanto, isso ainda não está acontecendo em todo o Brasil, muito menos nas secretarias do interior, né? E isso também não foi diferente no Vale do Caí. Nesse sentido, foi mandado esse e-mail explicativo, algumas secretarias retornaram, outras não, e aí fizemos vários outros contatos, inclusive depois por meio telefônico. No final, obtivemos os resultados, os dados de todas as 19 secretarias de educação, que constituem, então, os documentos orientadores municipais de cada uma delas. A técnica utilizada para a análise dos dados após o recebimento destas informações foi a análise de conteúdo com base no Moraes, no Roque Moraes, então nessa perspectiva de 1999. Dentre os resultados e discussões, eu gostaria de destacar que as denominações dos documentos orientadores municipais, que podem ser também os referenciais curriculares, todos eles com base na Base Nacional Comum Curricular, porque isso foi um imperativo existente a partir da instituição da BNCC, que todos os estados e municípios elaborassem os seus documentos orientadores. Então, nós obtivemos esses documentos e alguns municípios denominam diferentemente, mas basicamente nós podemos observar que a denominação documento orientador municipal de tal secretaria predomina. Mas também nós tivemos currículo de referência do território, nós tivemos também documento, como eu disse, orientador, referencial curricular do município, entre outras denominações. Como resultados e algumas discussões que nós podemos trazer aqui, é importante mencionar que a maioria dos municípios reuniu todo o material, todos os dados, enfim, existentes em uma só proposta ou em um só documento. Mas também observamos outros documentos, né, e não apenas um constituído pelos municípios. Não se observou um regramento para a elaboração dos documentos. Cada município, então, podia fazer de forma autônoma esses documentos. Isso é bom e é ruim, mas muitas vezes a gente percebe que esses documentos causam algumas confusões na sua interpretação. O que eu gostaria de destacar muito, que vale pensar, é que a maioria dos municípios não disponibiliza pública e virtualmente seus documentos orientadores. Não é só neste caso que eu gostaria de mencionar, mas todas as informações que são públicas, e esta é uma delas, deveriam estar publicamente disponibilizada para todo o cidadão, não apenas para aqueles que investigam. Porque esse documento ele é de interesse não somente da secretaria ou de pesquisadores, mas também da população em geral, dos pais que colocam as crianças nas escolas, que também têm o direito de saber o que está sendo trabalhado ou quais são os pressupostos que aquela secretaria apresenta. Então, esse é um aspecto bem importante. Nesse sentido, nós temos muitas dificuldades para encontrarmos os dados de cada secretaria, e isso, claro, que vai repercutir no resultado das investigações. É importante também trazer que a música se apresentou em todos os documentos dos 19 municípios, né, do Vale do Caí, como consta na Base Nacional Comum Curricular. Então, nesse sentido, nós tivemos corpos, gestos e movimentos,
traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação se apresentando nos documentos orientadores dos municípios. Nesse sentido, nós temos uma menção também aparecendo a música como recurso vinculador à cultura local. Além da música por ela mesma, mas também muitos dos municípios mencionaram como um vinculador à cultura local. Vale salientar que nos municípios do Vale do Caí, nós temos uma grande tradição relativamente à música na cultura local. Então, talvez tenha sido um dos motivos por isso ter sido apresentado, né? E quero referir também que a música também apareceu como recurso para outras aprendizagens ou atividades curriculares. Então, isso é bom, mas não é só assim que a música deve ser referida, né? Então, ela também apareceu assim, mas vale nós refletirmos a este respeito. Como conclusão, gostaria de trazer os questionamentos e trazer um pouco essas reflexões, né? Então, o primeiro questionamento. Considerando-se a existência da BNCC, quais as ações das secretarias de educação para a elaboração de seus documentos orientadores? Então, gostaria de destacar positivamente que todos os municípios, todos os 19 municípios que integram o Vale do Caí, fizeram essa tarefa. Elaboraram seus documentos orientadores ou seus referenciais com base na Base Nacional Comum Curricular. Quanto à segunda questão, quais secretarias de educação possuem os documentos? Então, também, né, está intimamente vinculada à primeira questão, todos os 19 municípios elaboraram esses documentos, ou as secretarias de educação. O terceiro questionamento, quais secretarias de educação, caso elas tenham elaborado seus documentos, quantas e quais contemplam as competências específicas da música? No que diz respeito à educação infantil, os documentos orientadores de todas as secretarias municipais de educação contemplam as especificidades do trabalho pedagógico musical conforme, então, estão expressas na Base Nacional Comum Curricular. Por fim, o último questionamento, como as competências da música se apresentam nos documentos orientadores municipais da Secretaria de Educação? Então, tem-se que os documentos mencionam a partir dos campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular. E aí eu destaco corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, mas também fundamentados na BNCC, alguns municípios desenvolveram campos de experiência próprios, atendendo a utilizações específicas em sintonia com seus objetivos institucionais específicos. Isso é algo que é disposto na Base Nacional Comum Curricular e que alguns municípios, então, se propuseram a tal. Nesse sentido, então, agradeço a audiência aqui e gostaria de destacar a importância da continuidade desta pesquisa, que vai, então, em outros locais do Rio Grande do Sul, tentando ver, além da educação infantil, também o ensino fundamental. Muito obrigada, um grande abraço.